Buenos días. Me atreveré a leer el texto en castellano. Pido disculpas de antemano por mi audacia. Una otra audacia era hablar después de esta conferencia, pero el texto que yo voy a leer, yo he dado el nombre de Darcy Ribeiro, un etnolero en acción. A Darcy le gustava muito inventar palavras, não? Bueno, em primeiro lugar, quisiera agradecer da Universidade de Centro General Sarmiento e da Biblioteca Nacional de Argentina por la invitação realizada à Fundação Darcy Ribeiro. O que melhor pode caracterizar o itinerário de Darcy é sua paixão por Brasil, América Latina e sua gana por compreender Brasil, este continente e sua posição no mundo. Por isso, hablar de Darcy Ribeiro e dar-se conta do interesse por la obra, pensamento e logros deste intelectual são oportunidades que nos motivam e nos impulsam. Conheci o professor Darcy pouco depois de seu regresso do exílio. Recém-graduada, fui invitada por um amigo e colaborador de Darcy Ribeiro, o etnólogo Carlos de Araújo Moreira Neto, com quem Darcy ha hecho o livro La Fundación de Brasil, da Biblioteca Ayacucho. Eu fui convidada a trabalhar em la atualização da encuesta de Darcy havia coordenado em la década de 50, como parte de um programa de investigação organizado por la Unesco. Esta encuesta não saiu adelante, mas me deu oportunidade de trabalhar em la organização do Centro de Documentação Etnológica do Museu do Índio. Este centro surgiu de um esforço por recompilar a documentação produzida por el extinto Serviço de Proteção Indígena, SPI, que foi o organismo que foi sucedido por Fundação Nacional do Índio em 1967. Esta documentação estava dispersa em várias unidades do país. Seu principal objetivo foi salvaguardar, controlar e organizar a informação de caráter etnológico e indígena contenida em la documentação recompilada com miras a reconstituir o mais completa possível a coleção perdida no incêndio do Arquivo Central do SPI em 1967, em Brasília. Este material, composto por documentos textuais e fotográficos, foi e sigue sendo fundamental para a identificação e demarcação das terras indígenas e para garantizar os direitos dos diversos pueblos indígenas do país, do Brasil. Então, de la mano de Darcy Ribeiro e Carlos Moreira, me submergi neste admirável mundo da antropologia e da política indígena e entendi a los pueblos indígenas como interlocutores com quienes compartimos nosso destino. Estou imensamente agradecida por esta oportunidade. Darcy se definiu a si mesmo como um homem de muitas peles, antropólogo, educador, escritor, político. É comum entender estas peles como capas que se foram intercambiando a lo largo do tempo. Digo que as peles se superposicionam, convivendo em um corpo e uma mente inquietos ou, como registrou a socióloga Helena Bomeny, indisciplinados. É muito difícil aislar a obra de Darcy Ribeiro, etnólogo e antropólogo, de sua atividade educativa, literária e política. Suas criações de ficção, por exemplo, estão llenas de personagens e temas resultantes de suas investigações com os pueblos indígenas do Brasil. As enseñanças que os indígenas lhe impartieron foram levadas a uma concepção da educação e da ação política marcada por autonomia e a responsabilidade coletiva.
Darcy Ribeiro se graduou em 1947 na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, com especialização em etnologia, bajo la dirección de Herbert Baldus, etnólogo alemão e sua principal referência intelectual. A Escola Livre de Sociologia e Política foi fundada em 1933, no mesmo ano em que Baldus se instalou em Brasília, definitivamente. Seu apreço e admiração por este antropólogo, quem teve uma importante influência em seus lineamentos teóricos, discussões sobre antropologia e conselhos sobre sua carreira e produção, se revelam em las diversas cartas em las que Darcy sempre se dirige a Baldus como maestro, mi querido maestro, querido maestro. Herbert Baldus, Donald Pearson e Emílio Willems foram professores relevantes em la consolidação e definição de uma formação sociológica acadêmica em Brasil, guiada por investigações empíricas. O sociólogo Simon Schwartzman destaca que a proposta da Escola Livre de Sociologia e Política era ser um centro de cultura política e social capaz de promover o interesse por el bem comum e criar vínculos em las pessoas e seu entorno, de estimular a investigação sobre as condições de vida e os problemas de nossas populações e formar personalidades capazes de participar com eficiência e autopercepção em la liderazgo de nossa vida social. Corresponderia à Escola Livre de Sociologia e Política formar técnicos que, ao cursar uma carreira administrativa, seja pública ou privada, fomentem a competência das administrações. Para o itinerário em que a investigação foi e hilo conductor, jugou um papel fundamental na presença do sociólogo norte-americano, Donald Pearson, quem creia na formação de investigadores em uma aula e em campo. A investigação empírica, de suma importância para a formação científica de los futuros sociólogos, foi a base do seminário Métodos e Técnicas de Investigação Social, ao que assistiu, entre outros estudantes, Darcy Ribeiro. Se pode observar que, em el projeto educativo de Pearson, a investigação e a docência iam de la mano. Esta visão foi acompanhada por Baldus, que defendeu a antropologia aplicada e a necessidade de trabalho etnológico para definir as políticas oficiais. Em uma classe inaugural em 1939, quando assumiu a cátedra de etnologia indígena na Escola Livre, Baldus afirmou: o etnólogo assume um papel de máxima responsabilidade e de él, e solo de él, depende o destino de pueblos inteiros. Pero isso necessita ter conhecimentos que solo podem adquirir-se mediante a dedicação exclusiva ao estudo etnológico. Por isso, ele não pode ser recomplazado por funcionários administrativos, missioneiros ou outras pessoas com ocupações similares, que não lhes permitem dedicar-se completamente à especialização científica. Seu curso em etnologia brasileira enfatizou os estudos do contato interétnico e a aculturação apoiados em uma preocupação indigenista. Suas investigações entre os Guarani da costa de São Paulo, Caingangue, Terena, Bororo, Carajá, Tapirapé, puseram em contato a Baldus com a política indigenista empreendida por organismos oficiais indigenistas e as consequências do contato. Em um informe enviado ao diretor do Serviço de Proteção ao Índio, Modesto Donatini, em 1947, Baldus señala a necessidade de uma reformulação do SPI anclada em la formação de investigadores e la melhora do capital do organismo, sem perder os principais humanistas introduzidos por Cândido Mariano da Silva Rondon em la política indigenista inaugurada em 1910.
É neste contexto que Baldo recomenda a Rondon a contratação de Darcy Ribeiro para o posto de etnólogo do Serviço de Proteção ao Índio, mais precisamente para a recém-criada secção de estudos que contava entre os personagens, em seu personal com Harold Schultz, Heinz Fertmann, Charlotte Rosenbaum e Nilo Veloso. No livro Confissões, Darcy menciona sua contratação. O SPI já contava com uma sessão de estudos que venia realizando importante documentação fotográfica e cinematográfica da vida indígena. Sin embargo, não havia nenhum etnólogo, fui o primeiro. Com respeito a essa contratação, Darcy solia mencionar com sua habitual jocosidade a preocupação e incluso a decepção de sua madre ao saber que seu filho seria um domador de índios. A primeira experiência etnográfica de Darcy Ribeiro se produz com os Caduel, descendentes de los antigos cavaleiros indígenas Guaicurú del sul de Mato Grosso, com quienes conviveu em 1947 e 48. E neste segundo período de investigação, Darcy contou com a participação de Berta Ribeiro, sua esposa durante mais de 3 décadas. Sua esposa e sua grande companheira no trabalho. Né? Pero antes de chegar a los Caduel, Darcy estuvo entre os Kaiowá, Terena, Ofaié, etnias do centro-oeste brasileiro. Para ele, esta investigação preliminar era fundamental como forma de construir uma base de informação por la indianidade, para chegar sem inocência a los Caduel. Em palavras de Darcy, ele diz: se não hubiera visto a nenhum índio, habría tomado as mil índios como os índios. Lleguei sabendo que eram unos índios. É uma forma possível de ser. A segunda experiência de campo teve lugar em Maranhão, no norte do Brasil, entre os Kaapó, em 2 expedições em 1949 e 51. O objetivo foi realizar um extenso trabalho etnográfico, incluído o registro linguístico realizado pelo francês Max Boudin e o registro sonográfico e cinematográfico de la mano de Hans Fertmann. Com Hans Fertmann, Darcy produziu 2 filmes fundamentais. Um dia em la vida de uma tribo em la floresta tropical e outro filme foi O Funeral de los Bororo. Estas 2 grandes investigações com os Caduel e os Urubu-Capó permitiram a criação de vários artigos, livros e, principalmente, ensinanças. Darcy diz: vivi 10 anos estudando a los índios e campesinos das regiões mais remotas, me dio uma imagem particular do Brasil em la que se destaca mais a pobreza das fronteiras da civilização, a lo largo de las quais os brasileiros avançam sobre o deserto interior para ocupar o território nacional, que é a riqueza das grandes cidades. Provavelmente é o que me hace identificar a los brasileiros com as múltiplas marginadas e com as minorias que vivem em la abundância. O contato com os indígenas lhe permitiu ver o problema indígena desde uma perspectiva humanista e, deste modo, mais politizada, combinando a ideologia protecionista de Rondon com o rigor teórico da observação da realidade empírica propugnado por Baldos. Estes fatores combinados contribuíram a ser de Darcy um etnólogo comprometido com a chamada questão indígena, reconceptualizando a política de ação do SPI e reforçando os princípios fundamentais do respeito à autonomia dos pueblos indígenas e a luta por garantizar as terras que habitam, necessárias para sua supervivência. Em el prefácio de Os Índios e a Civilização, escrito em Montevideo durante seu exílio e dedicado a Rondon, Darcy reitera seu compromisso. A natureza dos fenômenos estudados em este livro lhe deu um tono
amargo de no intentarmos dissimular. É ao mesmo tempo um estudo científico que realizamos com o maior rigor e uma denúncia que hacemos conscientemente. Cumpre, portanto, com dos lealdades, a fidelidade e os estándares do trabalho científico e um profundo vínculo humano com os índios do Brasil. Darcy oferece importantes referências sobre as populações indígenas e suas relações com a política e a sociedade brasileira durante o período de criação e funcionamento do SPI. Uma de suas contribuições, importantes em contexto dos problemas derivados da relação entre os pueblos indígenas e a sociedade nacional, se reflete na questão da redução demográfica denunciada em artículos e documentos oficiais do SPI. Seu texto, Convivência e Contaminação, apresentado à segunda reunião da Associação Brasileira de Antropologia, celebrada em Salvador, Bahia, em julho de 1955, apresenta vários fatores que estariam conduzindo à crescente depopulação de grupos inteiros. Este texto, Convivência e Contaminação, está incluso em o livro Los Índios e la Civilización. Um dos aspectos centrais do texto se refere ao efeito nocivo do contato entre índios e brancos, considerando que os indígenas que se encontravam em melhores condições de vida eram precisamente os que menos se pareciam aos civilizados. Dados os fatores presentes naquele momento, a desaparição de 83 pueblos solo na primeira metade do século XX, Darcy vaticinou uma progressiva redução da população indígena à medida que esta se iba integrando mais à sociedade nacional. Também apontou à progressiva modificação das línguas e da estrutura cultural e afirmou que a supervivência das sociedades indígenas só será possível mediante um esforço por assimilar-se com etnias minoritárias dentro de um novo contexto étnico-nacional multiétnico, mas capaz de garantizar a liberdade e bem-estar de seus componentes. A criação de uma linha de estudos sobre o contato interétnico, que abriu espaço por uma etnografia que acentuava os conflitos da sociedade nacional diante das frentes de expansão do capitalismo, recebeu reforço ao longo da década de 1950, com a contratação do antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira e Eduardo Galvão, e o arqueólogo Mário Ferreira Simões para o personal da SPI. O antropólogo Silvio Coelho considera Darcy, Galvão e Roberto Cardoso como os fundadores de um particular tipo de antropologia, la que denominou antropologia de ação, e a que buscavam conciliar a formação acadêmica, o rigor que exige a ciência e a ação em torno de uma proposta política. E neste momento, em 1951, Darcy assumiu como chefe da secção de estudos da organização. E neste novo cargo, buscou estabelecer uma nova modalidade de trabalho, novos critérios de investigação de campo, desmarcando-se ideologicamente de uma etnologia museológica, rompendo com o tipo de investigação geralmente resultado de visitas financiadas por museus que tinham na maior interesse em coleções de artefatos de um grande número de pueblos, em lugar de estudar um grupo em detalhe. Esta visão crítica também foi um princípio rector para a concepção e implementação do Museu de Índio, em 1953. A diferença dos museus tradicionais, que se centravam nas diferenças entre os pueblos indígenas e os civilizados, destacando o exotismo e mostrando a los pueblos tradicionais como fósseis viventes, Darcy pensou em um museu como instrumento contra os prejuízos, contra as ideias que têm as populações urbanas sobre os índios, que los veem como seres congenitamente inferiores, grosseiros e brutais, de los que não se pode esperar nenhuma qualidade humana e nenhum trabalho de refinamento
estético e também como irremediavelmente gente perigosa, además de uma série de outros atributos negativos. O Museu do Índio foi pioneiro não só por sua temática indígena, sino principalmente por seu acercamento humanista e social à cultura e à arte indígena brasileira, mostrando que eram pessoas capazes de tristeza, de desilusão, pessoas que sofreram o dolor supremo de ser índios em um mundo hostil, pero que aún estavam orgulhosos de si mesmos. Por primeira vez, museu assumiu de forma explícita e sem reservas um papel político, educativo, social e assistencial. Outro tema central nas reflexões de Darcy reside em los conceitos de aculturação e assimilação. Em uma carta dirigida a Baldas, em 28 de maio de 52, Darcy expressa sua compreensão de estes dois conceitos centrais em sua obra. O conhecimento sobre a sociedade brasileira e os impasses e desafios que enfrentavam as populações minoritariamente frente ao avanço do chamado progresso deu lugar por los anos 50 a estudos e encuestas como o programa empreendido por Unesco, que involucrou a vários atores sociais brasileiros para investigações sobre relações raciais em regiões ubicadas no Nordeste e Sureste do Brasil. O chamado Projeto Unesco, concebido inicialmente por Arthur Ramos, foi coordenado por Alfred Métraux e seu assistente Rui Coelho e permitiu, segundo Marcos Shor Maio, a análise das trajetórias sociais e intelectuais dos investigadores involucrados das redes internacionais de científicos, de los contenidos teórico-metodológicos que informaram a investigação e de estado de arte de determinadas disciplinas de antropologia e sociologia. Foi Métraux quem encargou a Darcy um trabalho sobre a política indigenista do Brasil. Em uma fase posterior, se recolectariam dados empíricos e investigações de campo com os grupos Bororo, Carajá, Caingangue, Xocleng, a los que se agregaria informação obtenida em investigações anteriores entre os índios Guarani, Terena, Tembé e vários outros. Darcy escreve a Baldos, apresentando-lhe nas linhas generais de seu estudo e pedindo-lhe ajuda, em uma carta em 27 de março de 52. O estudo de origem de uma série de artigos e livros como a política indigenista brasileira, publicado em 62, e o Índio do Brasil no século XX, organizado pelo Estudo de Investigações Transculturais, que reuniu textos de Darcy, Eduardo Galvão, Baldos e Kitzmann. Esse foi o livro gerado pelo projeto Unesco. Esse volume apresentou estudos sobre os pueblos indígenas publicados em Brasília na década de 50 e 60, baseados em el conceito de áreas culturais e câmbio de las los cambios que ameaçavam as sociedades indígenas. As experiências e reflexões sobre a resistência das populações indígenas a los diversos fatores de câmbio impostos por las situações de contato com a sociedade nacional contribuíram a que Darcy desarrollava o conceito clave de transfiguração étnica. Aunque em frequente contato com outros grupos de população, os grupos indígenas não se fusionaram completamente à sociedade nacional. Continuaram identificando-se como índios, incluso aqueles grupos que falavam português e se ganhavam a vida com seus vecinos de campo, e que solo haviam conservado sua cultura original, seus elementos simbólicos. Por lo tanto, era necessário fundar uma política indigenista brasileira comprometida que favoreciera a abertura de espaços para a existência dos pueblos indígenas, não como seres passados, sino como possuidores de uma história, um presente e um futuro.
para implementar a proposta de um novo indigenismo e retomando as advertências de Baldus em seu discurso e a mencionado, era urgente formar personal especializado em la aplicação de técnicas de investigação antropológica para dotar a las instituições profissionais capacitados e comprometidos em linear vácios em la docência superior para a profissionalização e seja em el campo de investigação ou em aplicação prática. A estratégia foi a criação em Museu del Índio, em colaboração com CAPES, a Coordenação de Perfeccionamento de Personal Educação Superior, vinculada ao Ministério da Educação, do curso de Perfeccionamento em Antropologia Cultural. O curso pioneiro teve duração de 12 meses, divididos em classes e desenvolvimento de projetos e investigação de campo com grupos indígenas, comunidades rurais ou em contextos urbanos, barro a guia de professores experimentados. A experiência vivida em los anos de 1950 em la sessão de estudos, junto com a formação especializada em instituições universitárias criadas em los anos 1930, constituiu uma base importante para a consolidação do campo de los estudos etnográficos interessados não só em el conhecimento e descrição de los rasgos culturais de um grupo, sino em las condições e estudo de los grupos em estudo. Desde esta perspectiva, a criação do Museu do Índio e a experiência do curso de perfeccionamento em antropologia cultural são indicadores significativos deste momento de forte relação entre a presença de Darcy em la SPI e a constituição do campo da antropologia. Pero uma iniciativa que marcou permanentemente o indigenismo brasileiro e que reúne todo o legado de Darcy à frente do SPI, foi, sem dúvida, o Parque Indígena de Xingu. Partindo da ideia de que a função do Estado não é catequizar os indígenas, nem convertê-los em trabalhadores rurais, sino defender seus territórios e o meio ambiente. Darcy, Eduardo Galvão, Roberto Cardoso, los hermanos Vilas Boas e o científico de la saúde pública Noel Núñez propuseram a assignação de uma área onde convergiam vários rios, cerrando uma parte do interior do país, onde os pueblos indígenas hablam interaculturado durante siglos. Imbuído em uma visão rondoniana e com o apoio do próprio Rondon, que estuvo com Getúlio Vargas, apresentando a ideia, o Parque de Xingu constituiu novo modelo para a demarcação das terras indígenas, ao considerar a relação intrínseca entre os indígenas e os entornos naturais que habitavam em uma concepção simbiótica da necessidade de preservar uma extensa área da natureza como forma de garantizar a supervivência de estes pueblos e a perpetuação de suas culturas e a preservação ambiental de um território nacional. Concluindo, em texto realizado em 2023 em Brasil, arrogou que a população indígena do país chega a 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% do total de habitantes do Brasil. Em 2010, quando se realizou o censo anterior, se contabilizavam no país 896.917 indígenas. Isto equivale a um aumento de 88,82% em 12 anos, período em que este contingente quase se duplicou. O crescimento da população total no mesmo período foi de 6,5%. Apesar de alguns cambios metodológicos que podem haver impactado a captura da população indígena, é inegável
o crescimento da porção da população que se vê e se identifica como indígena, lo que demonstra uma reversão sem retorno às predições de los anos 50. A redução demográfica que assombrava e ameaçava a los pueblos indígenas parece haver sido eliminada definitivamente, apesar das políticas genocidas empreendidas por governos recentes. Que diria Darcy neste contexto? Não podemos abar por ele. Pero uma pergunta que Darcy hace em Ensaios Insólitos pode, de alguma maneira, reflejar seu pensamento. A extensa persecução e o ódio implacável que sofreram os índios, primeiro por parte de los conquistadores e logo por los membros de las sociedades nacionais que los sucederam e heredaram seus antigos ódios, não seriam também, para eles, a fonte da força, da energia que alimenta sua resistência desenganada? Gracias. Buenos, mis agradecimentos à Biblioteca Nacional Mariano Moreno, em especial a Guilherme Davi, à Embaixada de Brasil na Argentina e à Universidade Nacional de General Sarmiento, em la persona de Eduardo Genese, por la invitação a participar desse homenagem a Darcy Ribeiro, em la mesa aqui com Elizabeth. Eu queria começar rendendo homenagem ao arqueólogo e antropólogo peruano Luiz Lumbreras, falecido el último jueves, articulador da arqueologia como ciência social, responsável por alumbrar e deslumbrar Darcy Ribeiro quando lhe apresentou presencialmente lo que conhecia bibliograficamente a história do mundo andino. Lumbreras foi diretor do Museu de Antropologia e Arqueologia e do Museu de la Nación e fundador do Instituto Andino de Estudos Arqueológicos. Pero, sobretudo, foi amigo de Darcy. Ele atrajo o interesse de Darcy durante as discussões sobre a reforma educativa de los anos 70, do governo Velasco, quando planteou a questão intrigante do funcionamento de um Estado, como foi o incaico, com uma administração eficiente para uma grande diversidade étnica e com políticas específicas, em especial a política linguística, tanto para o mundo andino como para a Amazônia peruana. Um dos guias de Darcy no descobrimento de América, Lumbreras foi ao Brasil como professor invitado a uma das universidades criadas por Darcy, a Universidade do Estado Estadual Norte Fluminense, em los anos 1990, lo que significou a circulação de saberes hispanos sobre América pré-colombina em el espaço acadêmico brasileiro. Outros ponentes desse evento abordaram e irão abordar com maior autoridade o pensamento de Darcy em diversos campos do conhecimento, además de sua labor como antropólogo, educador, novelista, político. Esse hecho me libera para contar algumas histórias vividas por Darcy no exílio e outras em seu retorno a Brasil. São histórias que podem ilustrar a relação de Darcy com outras línguas, em especial com o espanhol, com a morte, com a religião, com os pueblos originários, com a educação, com a universidade, com a cultura popular, com o mestiçaje, com a identidade brasileira. Ao descobrir a América,
Darcy redescobriu também Brasil. Convivi com Darcy no exílio por um curto tempo em Chile e por mais tempo em Lima, Peru, especialmente com Berta Ribeiro, quando trabalhava em la reforma educativa do governo Velasco. Ele também viveu em Uruguai, como foi dito acá, e logo em Venezuela. Passou por outros países do continente. Solia dizer que Brasil vivia sempre de espaldas à América Latina e que, ironicamente, graças à ditadura militar, que obrigou milhares de brasileiros ao exílio, finalmente havíamos descoberto a América. Sua história, literatura, música, arte, produção acadêmica e científica. De onde vino o povo brasileiro? Essa é a pergunta de Darcy em seu livro El Pueblo Brasileño, La Formación y el Significado de Brasil, de 1995. Em um processo histórico em que muitas mulheres indígenas foram violentadas por el colonizador, seus filhos não foram reconhecidos. Ah, é filho de índios, não é português, diziam os colonizadores. É filho de português, não é índio, diziam os tupinambás. Sem identidade, disse Darcy, era um Zé Ninguém, um Juan Nadie. Darcy usa um neologismo para dizer que dessa ninguémidade, dessa nadiedade, nasceu o povo brasileiro, assim chamado por cortar e portar o pau-brasil de interesse comercial para a corona portuguesa. A Darcy lhe incomodava muito o complexo de vira-lata, né, de perro chusco, callejeiro, que havia sido incorporado por parte da élite brasileira. E Darcy pensa que o brasileiro é um povo maravilhoso, alegre, de grande criatividade cultural e artística, que incorporou diversas humanidades. Está predestinado a criar, no futuro, uma potência econômica, mestiça e tropical. Brasil é o país do futuro. O crítico Carlos Alberto Doria reconhece que Darcy escreveu textos melhor fundamentados que esse e que seu discurso utópico tem muito mais arte que ciência, mais sedução que raciocínio, mais sabedoria que exactitud. Sin embargo, disse Doria, Darcy tem uma virtude que todos reconhecem, um amor incomensurável e envidiável a seu país. Enfatizava seu domínio de apenas 2 idiomas. Darcy dizia, com seu ego, não que conhecemos, ele dizia, quem quer conhecer o pensamento de Darcy Ribeiro, que aprenda o português. Não? Ele enfatizava apenas 2 idiomas, o português, sua língua materna, e o portunhol, sua segunda língua, aprendida tras o descobrimento de América no exílio. Ele mesmo contou de broma, e com muito charme, né, que, recém-chegado a Montevideo, no exílio, em uma conferência na Universidade da República Oriental do Uruguai, criticou aqueles que repetiam Marx ao pé da letra, incapazes de atualizá-lo e de traê-lo ao século XX, quando classes de trabalhadores antes insignificantes adquiriram importância. Em plena conferência, ha dado um exemplo e invocou uma recente huelga, que ele dizia, huelga, de los licheros. Al final, um estudante no auditório pediu que Darcy definira esta nova categoria de licheros. Como? Dijo Darcy. Não é uma categoria nova. Los licheros são os que recorrem lixo. Dijo em seu portunhol.
foi quando aprendeu que lixo é basura e lixeiro é basureiro. Sua visão da cultura popular e erudita se pode evaluar através da última classe que impartiu em seu leito de morte. Era lunes, 17 de fevereiro de 1997. As coloridas imagens do carnaval seguiam reproduzindo-se em la televisão. Em uma habitação do Hospital Sara Kubitschek, em Brasília, Darcy, gravemente enfermo, se despediu de uma amiga que o havia visitado temprano, em la manhã, acompanhado de seu filho menor. Quédate um pouco mais, suplicou. Não puedo, Darcy. Tenho que levar meu filho ao colégio. Darcy lhe pediu ao Linho, que estava sem forças, que agarrara sua mão. O Linho agarrou. E ele disse ao Linho, não é necessário ir ao colégio hoje. Eu sou professor. Quédate aqui que hoje sou eu el que te vai dar a leção. Com voz débil, pero audible, pronunciou radiante la que seria sua última leção. A iminência de la muerte não afetou muito seu ego, não? Eu sou criador de universidade, disse com dificuldade, falando com dificuldade. Fundei a Universidade de Brasília e a Universidade Norte Fluminense, em Rio. Não havia nada em Brasília. Eu he construído os prédios, as bibliotecas, os cursos, os laboratórios, contratei os professores. E, no exílio, participei das reformas da Universidade da República Oriental do Uruguai, da Universidade de Chile, da Universidade Maior de São Marcos, no Peru, e da Universidade Central de Venezuela. Criei muitos museus, bibliotecas, escolas, centros culturais. Nada de isso tendria o mais mínimo valor se eu não hubiera criado também o sambódromo e reconhecido o valor da arquitetura indígena. Sei que é peligroso dividir a cultura em intelectual e popular, pero às vezes é útil, como agora. Há que mirar com ojo a universidade e a cultura erudita. Pero o outro ojo deve estar atento ao sambódromo, à maloca indígena, à cultura popular. E ele é usado uma imagem muito hermosa, porque a cultura é como pájaro, tem duas alas. Não é pior nem melhor que o outro. Simplesmente sucede que não funciona sem o outro. Se falta deles, o homem não pode voar com uma ala só, não pode despegar. Esse mesmo dia, umas horas depois, Darcy se despediu da vida. Sua visão sobre a morte, ele o expressou de forma traviesa em um programa televisivo de Brasil, de Jô Soares. Logo que ele havia sido operado do câncer, ele havia retirado um pulmão. E ele aí de Jô Soares, e Jô a perguntar, como está a tua saúde? Tienes medo de morrer? Darcy disse, mira, de pneumonia dupla já não morro mais, estou livre disso. E Jô perguntou, e como te gostaria morrer? Ele disse, me gostaria morrer aos 99 anos, com um balaço disparado no peito por um marido recém-traicionado. Ele, sobre a universidade, lhe gostava muito citar um ex-reitor da Universidade Alemã, Theodor Bechstein, que dizia, se uma bomba destruir o mundo inteiro, pero deixar intacta uma só universidade, será possível reconstruir o mundo
com o que existe no cérebro dos professores, dos alunos, na biblioteca, nos laboratórios. E Darcy dizia, morto de medo, e se essa universidade for brasileira? Que mundo vamos construir? Não? Porque a coisa que foi falada aqui por Pietro, não, a universidade colonizada, não, ele tinha consciência disso. Bueno, pero antes de falecer, Darcy solicitou a presença do teólogo Leonard Boff, quem o assistiu durante sua morte. Quando Boff entrou ao quarto do hospital, Darcy lhe entregou seu livro Confissões, que foi citado aqui por Elizabeth, pedindo que leyera em voz alta este párrafo final. Comillas, es Boff leyendo Darcy, al pé de seu leito de morte. Termino esta vida minha exausto de vivir, pero querendo mais vida, mais amor, mais conhecimento, mais travessuras. A ustedes que aqui quedam, inúteis, vivendo uma vida aburrida, só posso dizer-lhes, ânimo, é melhor equivocar-se, dilacerando-se, que salvar-se incólume para nada. O único grito em la vida é por mais vidas bem vividas. Depois, seremos todos matéria cósmica, minerales borrados, muertos para sempre. Os dois, o ateu e o teólogo, mantiveram diálogo sobre a existência de Deus, uma conversação metafísica sobre a morte e o que viene depois da morte. Boff mencionou o capullo, que morre para que nasca a mariposa. Por lo tanto, dizia, havia esperança de vida dentro do capullo. A conversação se profundiza. Boff imagina como seria a legada de Darcy ao mais allá. Tu, Darcy, será recebido por Deus Padre, pero por Deus em la forma de uma madre afectuosa e bondadosa. Darcy não pudo conter-se e perguntou, então serei recebido por uma diosa mulher? Luego, Boff completou a imagem afirmando, sim, nadie reverenciou tanto as mulheres como tu. Serás recebido com os braços abertos e com palavras muito generosas, reconhecendo as inumeráveis obras que brindaste ao povo brasileiro, a quem dedicaste tu vida, que foi um acto de amor. Serviste a los hambrientos, a los niños abandonados, a los índios marginados, a los negros e a las mujeres oprimidas. Además, quem hace lo que tu hiciste, tendrá el reino, la eternidad y Dios. El amor es lo que cuenta, já que é a verdade de la vida. Já a fé é uma convicção mental. Dijo Darcy, então, mirando a Boff. Pucha, como desearia que fuera verdade. Minha madre sempre tuvo muita fé e morreu em paz. Te envidio, Leonardo, por ser um homem inteligente e com fé. Eu não tenho essa fé, pero como me gostaria que isso fosse verdade. E naquela ocasião, conta Boff, Darcy Ribeiro derramou uma lágrima, se quedou em silêncio, sofreu uma forte bajada de pressão arterial e teve que ser retirado. Esse diálogo com Boff vai ser recriado por el Teatro de Títeres Dada, que trabalhou no exílio com Sinamos em la reforma educativa do Peru, invitado por Darcy. Seu diretor, Euclides Souza, que hoje tem 88 anos, vive em Curitiba.
aunque sus títeres sean todos de guante, manipulados de abaixo hacia arriba, ele se propõe representar Daci com um títere de hilos, bajando del cielo para saber o que está passando em Brasília e América hoje, não? Ele iria assustar-se com o que passou em Brasília e com a ameaça de lo que pode passar em Argentina, não? O título é Darcy Baja del Cielo. Darcy canonizado? Sem dúvida, ele se divertiria com esta ideia. Em la obra de títeres, o personagem de Boff está acompanhado por um xamã guarani e um babalorixá. Daci será recebido no cielo por Iepá, la abuela del mundo, de los pueblos del Alto Rio Negro, em la Amazônia, e por Iemanjá, la madre de todos os orixás, la madre del mundo e de las religiones afro. La obra termina, e também mi discurso, com uma adaptação de alguns versos del conhecido poema hermosíssimo, Consternados, Rabiosos, de Mário Benedetti, escrito em outubro de 1967, a la muerte de Che Guevara, um argentino, cidadão de América, que também descobriu o continente em seus viajes e em suas lutas. Eu vou ler apenas um pequeno trecho do poema que diz, para Che Guevara, e que podemos nós outros aqui decir a Daci. Donde estés, se és que estás, se estás ligando, aproveita por fim a respirar tranquilo, a llenar-te de cielo los pulmones. Ele só tinha um, pero fuerte, não? Donde estés, se és que estás, se estás ligando, será uma pena que não exista Deus. Pero habrá outros, claro que habrá outros, dignos de receber-te, comandante. Eu termino aqui acordando, graças a lo que dijo Guilherme, não vou pedir desculpa por mi portunholo, pero acordar aqui que quando he estado em Buenos Aires, quando o Brasil foi tetracampeão, eu estava em um hotel em Florida com Corrientes e tinha que tomar um táxi para ir ao hotel. E pensei, digo, bueno, a rivalidade no futebol de Argentina, me gusta muito falar com taxista, mas digo, não vou falar nada, só o suficiente para que ele não ubicar-me. Entrei no táxi, o taxista disse, para onde vas? Eu disse 3 palavras, Corrientes com Florida. Ele me mirou e disse, felicitações por el tetra. Esse era o portunhol de Daci.